Pilotos Comar e Vareda se arriscam nas dunas do Chile. Nos quadriciclos, veja como a Bolívia desempenhou um papel vital na história deste Dakar. Drama nos carros. O matador Carlos Sainz tem problemas. Conversamos com o chefe da equipe Toyota, que fala sobre os primeiros dramas dentro da equipe. E no Dakar Paixão, as lendas falam sobre os melhores momentos de seus heróis de infância. Tudo isso e muito mais chegando a partir de agora de Calama e Kiki. Começamos com as motos. Na etapa da competição, o estágio do dia saindo de Calama e chegando na beira do Pacífico, depois de 459 quilômetros em Kiki. Estou com o Rodrigo Matar. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hamilton e telespectadores do Fox Sports. Essa é a primeira de 3 especiais que prometem ser bastante difíceis em território chileno. Começando pelas dunas de Kiki, deserto do Atacama e as dunas de Copiapó. Aí Sebastião Loeb, que apareceu 9 vezes campeão de rally, conversando com o Cyril Depré. E os dois falando sobre o trabalho de cada um nas trilhas, o Loeb comparando quilometragens, experiência e tudo mais. 2 pilotos franceses que se conhecem, tem também o mesmo patrocinador, e o Depré vai embora, abrindo a trilha neste 9º dia de Rally Dakar. Daqui a pouco a gente vai falar muito dele. Essa é a Laia Sanz, que quebrou todas as expectativas no Rally deste ano com a Honda. Ela foi nona colocada hoje, olha aí. 16º na geral. Mário Patrão, português, montando a Suzuki, que ele montou nos últimos anos do Dakar. E ele chegou dentro do top 20. Ele é o campeão de enduro em Portugal. E aí a gente vê a KTM do Kuba Rigonski, piloto polonês, com o escapamento solto. Aí o Rigonski vai explicar que ele teve um acidente no início da etapa, bateu em algumas pedras e o escape não está em boa forma. Ele precisa consertar o silenciador agora. Consertou e terminou a etapa na 13ª posição para se manter em 7º na classificação geral do Rally Dakar. Aí, plena atividade. Alain Clô. Tendo aí um diálogo não muito amigável com o Jeremias Skerry. Ele está reclamando que ele alcançou o Skerry e ficou a 10 metros dele e levou 40 quilômetros para ultrapassar o Skerry. E não conseguiu passar o Skerry. Stefan Svitko teve o melhor dia até agora. 5º colocado, né? Na sequência, o Ivan Jacques teve um bom dia, 8º lugar, subiu 2 posições, 12º agora. Superando o Rian Vanyekerk e o Michael Metch, que é o piloto assistência do Cyril Depré e do Olivier Pan. E aí o de piloto teve um problema. Foi encontrado aí com a moto quebrada no quilômetro 218, mas teve o atendimento do companheiro de equipe, o Francisco Erasures, e foi rebocado. E se está levando no reboque é porque o problema do Alain Duclos é muito sério e acho que dificilmente veremos o piloto francês em uma posição muito boa na final do Rally Dakar. Uma pena que ele vinha num rally muito bom. O chileno Jeremias Jael tinha a ganhar com o drama do Duclos, né? Mas ele errou em alguns pontos, se perdeu nas dunas e perdeu os 4 minutos de vantagem sobre o homem que ele estava perseguindo, que era o Duclos. E aí o Jordi Viadomo, o piloto de apoio do Marc Comar, que vem num consistente 3º lugar, uma posição de pódio muito boa para o piloto catalão. Voltamos a falar da fera, Cyril Depré. Cyril Depré abriu a etapa, terminou em 3º lugar, não foi suficiente para conseguir fazer tempos melhores que o de Juan Barreda e Marc Comar. O Comar que fez a corrida sob o controle absoluto da situação, alcançou Barreda e o perseguiu até o fim das dunas de Kiki, terminando a especial com um tempo melhor que o rival da Honda. Eles lutaram aí durante cada minuto.
E aí o Comar deu sorte porque o Barreda acabou penalizado depois. Né? Depois de 2 dias de... Bem, o dia agora terminou e após 2 dias sendo incapaz de falar devido às etapas na altitude, ele estava se sentindo muito melhor. Nesta etapa tudo correu a seu favor. No deserto teve um bom desempenho, podia alcançar o Barreda e começou 2 minutos à frente e o seguiu até o fim. No final ele disse que foi um bom dia. Classificação para você, como em primeiro Barreda, em segundo Depré, Pedreiro e Svitko, mas essa classificação muda, não é, Marcos? Porque após o fim da etapa, cujo resultado não alterado, o Barreda sofreu uma penalização de 15 minutos por ter excedido a velocidade numa zona de restrição. Então a vantagem do Comar sobe para 55 minutos na classificação geral. Fatura praticamente liquidada, hein? Vamos aos quadriciclos. Aí o líder na geral, Inácio Casale do Chile. Um dia difícil para ele a caminho de Quique. Teve que parar por várias vezes devido ao furo de pneu. E no quilômetro 201 ele tinha perdido 16 dos 21 minutos de vantagem para o Lafuente. O Casale explica que precisou parar 3 vezes para corrigir o problema no pneu até ele ficar inutilizado. Ele passou para a roda sobressalente e acha que correu tudo bem, porque ele andou muito rápido e foi capaz de alcançar Sonic Lafuente, que estava, o uruguaio, 20 minutos atrás dele na classificação. O Sebastião Hussein deu um ritmo para os quadriciclos. O piloto da Honda liderou a fase do início ao fim e marcou a segunda vitória de etapa do ano, mais rápido do que Casale, 24 minutos e 58 segundos. A maior diferença é uma única fase desde 2010. Infelizmente o Hussein ainda é mais do que 2 horas de um lugar do pódio. Está a 2 horas aí de chegar a um lugar no pódio. Vemos o Rafael Sonic, que fez um dia bastante sólido. Terceiro melhor desempenho do dia, 25 minutos e meio atrás do Hussein e a 32 segundos somente do Inácio Casale. Aí o Vitor Gadegos, que é um estreante, marcando um top 5 pelo 5º dia consecutivo. 17º no global, no dia 3, na terceira etapa, hoje ele é o 7º. 4 dias faltando aí para a chegada a Valparaíso. E aí o uruguaio Sérgio Lafuente, que só perdeu 59 segundos para o Inácio Casale. O Inácio Casale abre mais 59 segundos e a diferença entre os dois é de 22 e 39 na geral. Um pouco de histórias do Dakar para você. 2 dias atrás, em algum lugar da Bolívia, no caminho para o Uyuni, Eugênio Favre está em apuros. O quadriciclo está em 3 rodas e o argentino vai descobrir logo a coisa mágica sobre o Dakar. Aí, contando uma pessoa que estava por aqui se era a casa daquela pessoa. E o piloto argentino quer seguir em frente, não quer abandonar o rally, por isso vai tentar aí dar o jeito de conseguir consertar a suspensão do seu quadriciclo para tentar completar essa etapa. É um guerreiro do Rally Dakar, o Eugênio Favre. Aí um braço oscilante quebrado. E precisa ser soldado, né, Milton? Senão ele não tem sequência na competição. E todo mundo vai ajudar, né? Chegam inchadas, chegam pedras. Perfecto. El Dakar no existe si no es la fuerza del piloto apoyándose en la gente. Favre conseguindo na improvisação consertar o equipamento. Olha a gambiarra que foi feita ali. E olha, você vê que é um lugar sem muitos recursos, mas mesmo assim as pessoas ajudam, trazem, olha aí, uma solda, e o Favre mesmo, com óculos escuros, vai cuidando, porque só ele pode mexer no seu equipamento. Se ele for auxiliado externamente, ele é desclassificado. Ele toma oxigênio, uma região de grande altitude, mas ele está recebendo ajuda externa, pelo que a gente está vendo aí. Ele disse que está melhor que o quadriciclo, meu. É uma das grandes lições que ficam do Rally Dakar, sem dúvida nenhuma, essa luta do Eugênio Favre para tentar completar a etapa. Ele conseguiu, foi o último colocado, logicamente, mas que lição, hein?
vai em frente. Se você olhar a classificação, ele está escrito como Eugênio Favre, terminando o estágio 7. Chegou. Mas, na verdade, hoje a gente vê a ligação eterna de um piloto argentino e os bolivianos daquela aldeia, né? E aí é banho, dormir e sonhar com a casa e encarar o dia seguinte. Pero anda, bueno, ahora a bañarse, a comer, a dormir, a soñar que uno está en casa. Vai dormir e sonhar com a Pensar que casa. esto fue una pesadilla. E dizia que era um pesadelo, e quando ele acorda, ele percebe que a realidade é que é um pesadelo, e o tempo pode mudar a maneira de ver as coisas. Daqui a pouco tem os carros, na sequência do Boletim Dakar 2014. Já a gente volta. Voltamos com o Boletim Dakar 2014 aqui no Fox Sports. Vamos aos carros, uma especial muito exigente e com muita coisa em jogo para os pilotos, para as estrelas dos carros, hein, Rodrigo Matar? É verdade, a gente vê ali o Nani Roma ganhando o carinho da Rosa Romero Fon, a esposa dele, que é piloto de moto que já abandonou a competição, e o Peter Hansel dizendo que será uma etapa complicada em termos de terreno e navegação, com dunas no final do curso, terminando com uma longa descida em kick, e ele afirmando, é a fase difícil em que algumas coisas podem acontecer. Profético Peter Hansel, Hamilton, profético. Vamos ver. Giniel De Villiers, sul-africano, batalhando pelo pódio. Porém, dessa vez o problema não foram os minis e sim furos de pneu, onde ele perdeu um tempo precioso que lhe custou a possibilidade de se manter em terceiro lugar na classificação geral. Ele agora é o quarto colocado. Era 22 minutos. Ele tinha perdido 22 minutos aí na chegada em kick. Ali ele está atravessando as dunas para chegar ao último ponto de controle e chegar no acampamento. Orlando Terranova, o argentino, rasgando aí o terreno com o Mini. Continua com possibilidade de pódio, o melhor piloto sul-americano na competição. Carlos Sainz buscando aí para capturar vitórias na etapa, decolou rápido, talvez até muito rápido, né? Foi forçado a parar no quilômetro 195 com problemas no carro. O Carlos Santos explica que eles tiveram uma quebra entre a suspensão e o chassi, que eles estão tentando reparar o bug usando um cinto, ao que apareceu ali na imagem, e ele disse que vai ser bastante complicado para seguir em frente. É complicado que podamos virar. Depois de perder 2 horas, Sainz e Gottschalk conseguiram ir em frente, mas não por muito tempo. Ficaram presos na areia. Ele perdeu 1 hora e 56 minutos ao chegar. 26º colocado na etapa, caindo para o 8º na classificação geral. Realmente não foi um dia dos mais felizes para Carlos Sainz e seu navegador Timo Gottschalk. Enquanto isso, Nasser Al-Attiyah foi abrindo caminho a toda velocidade. Cruzou a linha com o segundo melhor tempo. Está a 5 minutos do terceiro na geral. E esse é um homem sob intensa pressão nos ombros, Nani Roma, que vê a sua diferença para Stefan Peter Hansel decair etapa após etapa. Realmente o piloto espanhol agora tem um adversário à altura. E a Mini não costuma ter jogo de equipe não, Hamilton. Deu uma decolada de traseira linda ali na entrada nessa trilha. Aí ele diz que não foi um bom dia, muito difícil. O Stefan tirou uma boa diferença em relação a ele. Mas esse é o Dakar, né? E Stefan Peter Hansel está em busca do seu 12º triunfo. Para isso ele se arriscou de todas as formas possíveis e imagináveis nessa etapa, que é uma etapa histórica, Hamilton, porque com esse triunfo na especial de Kalamaiki, ele supera o recorde de especiais, 64, superando o Vladimir Chagrin. Ele diz que psicologicamente o Nani está em uma posição onde ele tem tudo a perder. É muito mais difícil quando você está ganhando do que quando você está em segundo. Peter Hansel, Al-Attiyah, Roma e Terranova, os 4 primeiros com o De Villiers, o sul-africano, chegando em quinto. Na geral, o
Morano e Roma lidera, Matan. E na etapa de hoje, Guilherme Spinelli e Josef Haddad completaram em 14º, posição que os deixa em 11º na geral. Se não fosse o Sans, talvez eles fossem top 10. Voilà, il est 3h45 du matin. Olha aí, são 3h45 da manhã, eles têm 700 quilômetros para percorrer. Esse é o gerente da equipe Overdrive Racing, o Jean-Martin Fortin. Ele é o responsável por toda a estrutura da equipe Toyota, que acompanha os pilotos do time oficial de fábrica. Esse é o autódromo Joe Zonda. Tá vendo que as equipes têm que chegar muitas horas antes para cuidar de absolutamente tudo. Ele dizendo que chega ao acampamento 3, 4 horas antes dos pilotos para definir tudo na área de trabalho. 8 tendas são montadas, é um esforço muito grande. Nós estacionamos os caminhões de acordo com um plano muito preciso, feito antes de chegar. É importante ter uma logística bem rigorosa e estar bem organizado. O Jean-Marc Fortin sabe do que está falando porque ele já viveu os dois lados da moeda. Ele já foi piloto e agora é o responsável por uma das equipes mais fortes do Dakar, a melhor entre os carros com tração total movidos a gasolina. São os grandes rivais da equipe brasileira Mitsubishi. Aí ele dizendo que a equipe está um pouco estressada porque tentaram seguir os carros, mas a rede não é realmente estável, problemas com a internet. E o Gilles De Villiers nunca apareceu em qualquer acampamento, em qualquer ponto de passagem durante o estágio de hoje. Mas no fim da etapa lá estava o tempo do Gilles De Villiers. 6º tempo do dia para uma parada obrigatória após o quilômetro 500. E assim que os carros chegam ao acampamento, ele se reúne com os pilotos para ter o briefing, ali, ele falando com o Marek Dabrowski, para passar realmente as impressões de como foi o dia na trilha. E eles fazem um levantamento geral do desempenho dos 3 Toyota Hilux durante a etapa. Ele dizendo aí que há muitas equipes com gerentes, diretores que tiveram a sorte de participar antes do Dakar em bons carros. É uma desvantagem, é uma vantagem real para ser capaz de partilhar a minha experiência com os pilotos, dizendo o que ele viveu antes, né? Ele foi o navegador do Grégoire de Merville, piloto sul-africano que infelizmente perdeu os movimentos das pernas num acidente muito grave, e era o navegador do Christophe Holotic, hoje piloto da Mini. O dia dele é bastante longo. Notícias do Dakar para você. Dakar chegou ao Chile, destino final, aí com um show de dança em Calama. Presença do ministro do Esporte, Gabriel Ruiz Tagli. O Dakar, depois de passar por 5 dias dentro do Chile, vai chegar em Valparaíso. E aí a gente está vendo, olha, um acidente muito sério com um dos Renault Duster inscritos na competição. A imagem foi uma capotagem muito séria, hein? Destruído, né? Mas ainda há um carro da equipe na trilha, que é o do Emiliano Spataro, um antigo piloto de Fórmula 3 e de turismo, que está em 18º lugar na geral. A Renault que não vence o Rally Dakar há 32 anos com os irmãos Marot. Foi a única vitória da fábrica na competição, na verdade. Estamos vendo Yannick Guillemard, francês, 84 no geral, mais de 50 horas do líder de corrida, Marc Romar. Ele é bombeiro, né? Dizem que ele é mais rápido em caso de incêndio. Claro. Henk Tunissen, da Holanda, é o último na classificação dos carros com o Dodge Ram. 80º no geral, a 65 horas do Dani Romo. Agora é hora dos monstros, os caminhões. Levantando pó numa corrida especialmente incrível no Chile. Marcel Vanvliet mais uma vez com um especial bem complicado, onde ele perdeu muito tempo nas dunas em direção a Iquique, Hamilton. Aí vemos Hans Stacy. As esperanças dele de chegar ao pódio desapareceram.
Ele permanece em 6º lugar no geral. Você viu ali que o Carlos Sainz comeu a poeira do caminhão do Resistência. O Tcheco Alain Lopré, um pouco mais à frente na classificação geral, mas ainda longe do pódio. E a estratégia da Kamaz continua a mesma, né? Com 2 pilotos tentando fazer o Gerard Deroy errar e um tenta se recuperar, que é exatamente o campeão de 2013, o Eduard Nikolaev, que hoje só perdeu alguns minutos em relação aos vencedores da etapa. Quem está de olho nele é o Andrei Karginov. E esse é o Sotnikov, que foi o 3º colocado na especial, 4º na geral, com o seu caminhão número 549. Aí o Karginov, deu tudo certo para ele, venceu a 2ª etapa deste Dakar, 4ª vez que ele ganha no Rally e está na liderança. Diminuindo, na verdade, a vantagem do Gerard Deroy, que segue na liderança geral. Você vê ele passando por um bug, o seu Iveco bicudo. Ele perdeu 19 minutos em relação ao Andrei Karginov, e a disputa pelo título nos caminhões volta a ficar em aberto, o que é bem interessante, já que estamos próximos do fim da competição. Olha a descida aí para a equipe. Que imagem, hein? Histórias de heróis no Dakar Paixão. Mi héroe Aí, Nani Roma. Sabine. Thierry Sabine é o herói dele com a roupa branca. Foi o primeiro herói do Dakar. Era uno de mis primeros héroes del Dakar. Quand j'ai commencé à suivre et comprendre un peu plus. Cyril Depré dizendo que quando começou a acompanhar e passar a entender melhor o rally, era a era Peter Hansel. Ele não punha pôsteres no quarto naquela época, mas se ele tivesse algum, ele ia colocar certamente um do Peter Hansel na parede. Je les aurais mis, sans problème. Stefan Peter Hansel. Português Helder Rodrigues. Comme beaucoup, c'est Stefan Peter Hansel. Olivier Pan. Pelas vitórias que já teve, pela Helder Rodrigues. Por suas vitórias, para a pessoa magnífica que ele é. Para o esportista, ele é. Stefan Peter Hansel dizendo que ele era atraído pelas imagens de TV das batalhas entre o Belo Riol e Cyril Devaux nas motocicletas. Só que ele diz, não eram heróis. Não são heróis como Ayrton Senna era para mim. Juan Bareda disse que é Fabrício Meone. Ele era tão apaixonado, nunca vi um cara competir e mostrar tanto entusiasmo e tanta força. E muita força. Forza! GPS de merda, 2 GPS. Esse é Fabrício Meone, Hamilton Rodrigues e telespectadores do Fox Sports. Aí o Davi Casteira, Robert Riol, porque meu pai foi mecânico dele. Claro que ele era o meu ídolo. Gostava bastante do Gaston Rayet naquela altura, que foi um piloto que eu vi correr motocross. Esse é o português Rubem Faria. E agora, por último, o Cyril, claro que é sempre uma referência. O príncipe Nasser Al-Attiyah foi Ari Vatanen. Eu amava o jeito que ele guiava. Os outros não me interessavam acompanhar. Eu só tinha olhos para Ari Vatanen. In this time, I don't know many driver because I was see only one driver, you know. No próximo boletim Dakar, Stefan Peter Hansel está com a faca entre os dentes. Está pouco a pouco tirando a diferença para Nani Roma. Num duelo que promete na 10ª etapa.